Imagino que agora você deve estar se perguntando: quais são as 4 principais ilusões que eu devo ter sobre o ENAD e que não estão me ajudando na hora dos esforços direcionados para o aprimoramento da formação dos meus estudantes? Esse é um ponto bastante importante que eu gostaria de começar a nossa conversa hoje. O ENAD é uma política pública de avaliação e talvez uma das poucas políticas públicas no país que já se transformou numa política de Estado e não numa política de governo. O ENAD, que antes se chamava Provão, que foi aplicado pela primeira vez no final da década de 90, ele já resiste, ele já fez boda de prata, ele já resiste a vários governos, 2 governos de Fernando Henrique, 2 governos do Lula, 2 governos da Dilma, um governo do Temer, um governo do Bolsonaro, e ele resta praticamente intacto. Aí você me pergunta, mas você acha que então é uma boa política pública? Eu acho e defendo com argumentos. Essa é parte da minha dissertação de mestrado, é parte da discussão do doutorado e de mais uma dezena de artigos publicados em periódicos especializados. Aí, a segunda pergunta, você acha que poderia melhorar? Sem sombra de dúvida, eu teria várias sugestões a fazer. O dia que eu for ministro da Educação, o ENAD vai ficar no jeito, eu posso garantir para vocês. Mas nós temos que começar hoje a nossa conversa pensando assim: do que o ENAD verdadeiramente objetiva? Bem, nós sabemos que ele vai avaliar o rendimento dos concluintes, ou seja, dos estudantes que estão terminando o curso. Mas a maioria das pessoas pensa que, efetivamente, nós estamos analisando os conteúdos programáticos que estão na portaria do ENAD. E é um pouco mais do que isso. Nós estamos falando, na realidade, de uma avaliação da aplicação da diretriz curricular nacional nos cursos de graduação, ou da portaria do ENAD nos cursos tecnológicos. O que efetivamente eu quero dizer é que o ENAD, como uma política pública de avaliação, ele não avalia esse estudante ou aquela instituição. Ele avalia os resultados da diretriz curricular nacional. E no caminho nós temos as avaliações parciais. Mais especificamente, ele não é uma avaliação de conteúdos, ele é uma avaliação de competências. E esse é o grande problema. Por quê? Porque a aprendizagem por competências e avaliação por competências são assuntos não dominados pelas instituições de ensino. Infelizmente, nós não temos professores formados para serem professores. Nós temos advogados que dão aula, engenheiros que dão aula, médicos que dão aula e até pedagogos que dão aula. Mas, efetivamente, não houve formação para esse tipo de atividade. Então, nós temos que trabalhar e ensinar nossos professores sobre, efetivamente, competências. Nossos projetos pedagógicos precisam ser reformulados sobre competências. A nossa avaliação da aprendizagem precisa ser reformulada sob a égide da competência. Então, isso daí é um dos primeiros pontos que é bastante importante para que nós avancemos como país em direção a melhores formações. Eu vou falar um pouco hoje também de como as formações elas deixam a desejar em todas as áreas. E uma última coisa também que a gente gostaria de perceber é o nível de atualização dos estudantes brasileiros com relação a uma realidade brasileira e mundial. Perfeito? Vamos olhar agora o que vai acontecer na sequência. Nós temos um ciclo avaliativo do ENAD e do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Ele está falando essencialmente em 3 ciclos. Esse ano, por exemplo, é o ano 2, quando nós estamos falando de licenciatura em Ciências da Saúde, bacharelado em Ciências Biológicas, em Ciências Humanas, tecnólogos em Informação e Comunicação. Então, esse pessoal faz esse ano. O ano 3 vai ser o ano que vem. Aí nós vamos ter os bacharelados em Ciências Sociais Aplicadas, nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas, tecnólogos de Gestão e Negócios, Hospitalidade e Lazer e daí por diante. E, ao contrário do que muita gente, ao contrário do que o INEP prometeu,
num primeiro momento, é bem provável que o ENAD de saúde e de engenharia ele vá para 2023. Existem conversas na CONAS e no INEP de que ele será deslocado e não será feito conjuntamente com o ano 3, basicamente porque a logística é muito grande. Então, é quase como se a gente pudesse dizer assim, provavelmente o INEP não teria possibilidade de realizar 2 ciclos de uma vez. Então, eu acho que é mais prudente e seguro que se faça dessa forma. E uma coisa que eu queria comentar também é que o ENAD tem que ser visto de forma estratégica. O que a gente pensa que pode ser visto a partir de uma boa nota do ENAD? A partir de uma boa nota do ENAD, a gente ganha em avaliação e imagem, a gente ganha em regulação e compliance, a gente ganha em capacidade de informação e decisão, e, finalmente, também integração e sinergia dos nossos cursos. Isso daí, então, a gente tem que entender que o ENAD é uma oportunidade muito qualificada da gente perceber onde estão as lacunas de aprendizagem. Ou seja, uma consultoria de graça prestada pelo MEC. E a gente também tem que entender o ENAD como um radar. Por quê? Porque, a partir dessa consultoria, a gente pode informar aos atores acadêmicos aonde cada um deles está registrando fragilidades e aonde cada um deles pode se aprimorar. E isso, pessoal, não é necessário ter um grande orçamento para fazer isso. Muito pelo contrário, o ENAD, como ele pode, a partir dos relatórios de curso, a partir dos relatórios sínteses, localizar onde estão as lacunas de aprendizagem, onde estão as fragilidades dela, isso faz com que a gente não desperdice tempo, recursos e pessoas em ações que não vão gerar resultados. A partir da lógica do ENAD, os resultados são focados e a gente consegue avanços, e eu também vou mostrar isso hoje. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que você não precisa estar numa capital para ter bons resultados no ENAD. Você não precisa estar numa instituição federal para ter bons resultados no ENAD. Essa lâmina mostra para a gente, por exemplo, onde estão os concluintes de medicina que tiveram estão entre os 10% melhores no país inteiro no ENAD 2019. Olhem só, na direita, nós temos esses concluintes com notas acima de 85. Percebam que nós estamos falando de Pelotas, nós estamos falando de Anápolis, nós estamos falando de Alfenas, nós estamos falando de Maringá. Nós não estamos em nenhum grande centro aqui entre esses que nos apareceram. E outras instituições que são particulares, em Salvador, em Petrolina, em Fortaleza. Ou seja, nós não estamos o tempo todo imaginando que só instituições federais podem ter boas notas. Instituições particulares no interior também têm ótimas notas, desde que você saiba o que você está fazendo. E aí, vamos analisar quais são essas ilusões. Muitas pessoas acham que a nota do ENAD é relativa ao desempenho dos seus estudantes isoladamente, do tipo, se meus estudantes fizerem uma ótima prova, nós vamos ter 5. E não é assim. Na realidade, seus estudantes podem fazer uma ótima prova, como acontece na medicina, e ter nota 2. E podem fazer uma péssima prova no curso de engenharia elétrica, por exemplo, e ter nota 4. E por que isso acontece? Porque, efetivamente, o ENAD é uma corrida. O ENAD é uma corrida onde quem chega na frente tira o 5 e quem chega atrás tira o 1. Mas essa corrida ela pode ser tanto de Fusquinha quanto de Ferrari. E vai acontecer do mesmo jeito. Se for uma corrida de Ferrari e você chegar por último, você vai tirar nota 1, mesmo fazendo uma volta espetacular no circuito. E se for uma corrida de Fusquinha, e você chegar em primeiro, você vai tirar nota 5, mesmo que o Fusquinha tenha bufado e resfolegado a corrida toda.
Então, essa é a lógica da comparação. O que, que então nós vamos imaginar aqui? Nesse grid de largada aqui, nós vamos imaginar que todos fizeram um tempo no circuito para uma volta de classificação e, efetivamente, nós vamos estabelecer a média Brasil, né, aí comparando já com o ENAD, como aquele tempo médio que foi feito. No caso do ENAD, é aquela nota média de todas as 1.500 instituições que fizeram o ENAD. A partir dessa média, nós vamos contar um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. E entre esse intervalo, nós vamos conferir nota 3 a todos que estão localizados dentro desse intervalo. Só que essa média Brasil pode ser, como no caso de medicina, em torno de 60%. E pode ser, como em administração, em torno de 35%. Então, vamos lá, novamente, não existe relação entre o desempenho absoluto e a nota que você vai receber, porque você vai receber sua nota na comparação com todas as outras faculdades do Brasil. Bem, se você tiver o seu desempenho localizado entre um desvio padrão e 2 desvios padrões positivos em relação à média Brasil, aí você vai ter nota 4. Qualquer coisa acima de 2 desvios padrões positivos, você vai ter nota 5. Da mesma forma, entre -1 e -2 desvios padrões, a sua nota vai ser 2 e, finalmente, a nota vai ser 1. Aí, nós estabelecemos de que forma você recebe o seu conceito. Só que não é só isso. O que acontece é que o INEP define como um padrão mínimo de qualidade o conceito 3. Mas o conceito 3, ele é dividido em 2 partes. Quem está abaixo da média Brasil e quem está acima da média Brasil. Bem, quem está em cima da média Brasil do lado direito, efetivamente está em situação melhor do que quem está do lado esquerdo e se aproximando do 2. Dentro desse padrão mínimo de qualidade, o INEP entende que você não suscita muitas preocupações. Agora, quem tirou 4 e tirou 5 vai ter bônus regulatórios, vai ter mais autonomia, maior capacidade de se diferenciar quando a gente está falando de captação de estudantes. Entre esses bônus regulatórios, por exemplo, a possibilidade de você poder abrir mais polos presenciais no EAD. Ou o fato de você tirou 4 e 5, você vai passar uma década sem ver a comissão que faz a visita em loco, porque o INEP entende que você está indo bem. Agora, do outro lado, se você tirar 2 e 1, você está sujeito a diligências, as visitas em loco vão aparecer com bastante frequência, porque todo mundo sabe o desgaste que gera uma visita em loco. Você vai ter mais restrições em relação à abertura de cursos, número de matrículas, e você vai desidratar em termos de número de alunos, porque depois de 25 anos de avaliações, e da mesma forma com o Enem, os estudantes já aprenderam que se você tem uma nota baixa 2 e 1, você não é confiável. E isso daí vai interferir muito na sua capacidade de existência a médio e longo prazo. Agora, se a gente olhar de forma absoluta, a gente vai perceber que o desempenho, via de regra, é muito ruim. Nós temos, por exemplo, o curso de administração, em que nós vamos perceber que a média dos estudantes está girando em torno de 37,5, que é uma péssima média, mas, efetivamente, se a gente começar a reparar, a gente também vai ver que a moda, ou seja, a maior parte dos estudantes tirou entre 30 e 40 pontos. O que significa o seguinte, de cada 10 questões que vão ser colocadas no horizonte desse estudante, ele já formado, pode ser que ele não resolva 6 ou 7. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: se o ENAD faz
uma prova onde ele procura atestar a competência dos estudantes que você formou, e se ele, no Brasil inteiro, de uma forma geral, ele chega à conclusão de que a cada 10 questões, a cada 10 desafios profissionais, eles talvez não estejam à altura de 6 ou 7, significa que nós estamos nos encaminhando como país para um abismo. Eu acho que todos nós temos reparado como, em várias áreas do ensino superior, nós, que somos clientes, clientes de engenheiros, clientes de médicos, clientes de administradores, a gente vem percebendo uma relativa desprofissionalização dos serviços prestados. Se você tem essa impressão, eu digo para você, ela não é impressão, provavelmente ela é verdade. Porque os estudantes, ao longo dos últimos ENADES, têm mostrado, ao longo dos últimos ENADES, que eu falo assim, ao longo das últimas 2 décadas, tem mostrado que o nível de desempenho é muito baixo. Isso daqui não é específico do ENADE 2015. Isso daqui é geral desde 1997. E aí, o que nós temos? Nós temos um avião da TAM que se espatifa em 1997 no aeroporto de Congonhas por um problema de reverso da turbina. 10 anos depois, no mesmo aeroporto, com um avião com dobro, a gente mata o dobro de pessoas com o mesmo problema no mesmo aeroporto, em condições ainda mais adversas. Nós temos uma Mariana que produz o assoreamento e a poluição do Rio Doce, e 5 anos depois nós temos uma Brumadinho em condições muito parecidas. Nós temos um incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, e anos depois, todos os anos, nós temos eventos parecidos em todas as partes do país. Essas pequenas tragédias da nossa realidade brasileira, em última análise, tem como responsável técnico alguém formado no ensino superior que assinou que estava tudo bem. Então, a gente tem que começar a entender que não é só uma questão de nota. Eu posso ter, por exemplo, quando eu olho aqui o gráfico de administração, o 3 geralmente tem começado com 27 pontos percentuais de acerto. Então, você está no padrão mínimo de qualidade, mas o estudante pode estar acertando só 27% da prova. Ou seja, ele está errando 3 de cada 4 questões. E tem nota 3. Se tem nota 2, então é trágico. O que a gente tem que perceber, então, que a questão não é o ENADE. A questão é a responsabilidade social da instituição de ensino que nós integramos na formação de cidadãos e profissionais que precisam levar o Brasil para um ponto de desenvolvimento muito diferente do que nós estamos hoje. Então, ou seja, o aspecto é político também. E você vai dizer, mas por que a gente tira notas tão ruins? Bem, eu tenho uma ideia. Eu tenho um livro chamado Padrão ENADE, onde nós fazemos uma análise do que seria esse padrão ENADE segundo a taxonomia de Bloom. E a taxonomia de Bloom, a maior parte das pessoas entende o que eu estou falando, ela fala especificamente de conhecimento e compreensão, de avaliação e análise, e de síntese e aplicação. Aqui está numa lógica muito particular que eu utilizo nos projetos de consultoria para analisar o desempenho no ENADE das instituições de ensino. Bem, o que acontece no ENADE? Usualmente, as instituições gastam mais de 70% do curso, ou seja, de todo o curso superior, trabalhando em saberes conceituais que estão ligados à teoria e a conhecimento e compreensão e que são menos complexos. Só que quando chega na prova do ENADE, o que nós vamos ter é que 70% do ENADE se dá em saberes procedimentais e atitudinais, que são muito mais complexos e estão muito ligados à prática e ao saber fazer. Então, vamos lá. Eu ensino teoria 70% do tempo, mas 70% da prova chega em situações que são essencialmente práticas. Essa conta não vai fechar. Então,
Essa é, assim, sempre que eu trabalho em projetos de consultoria, eu estou olhando exatamente isso. Vamos ver o que você está fazendo e a prova que você vai ser submetido ao final. E, via de regra, nós percebemos que a instituição não faz uma boa distribuição do tempo de ensino e do tempo de prática. E isso prejudica os estudantes na hora de fazer o ENAD. Outro ponto importante que eu queria falar é a questão. A gente acha que o padrão ENAD é uma forma. Não, eu vou fazer uma questão, vou botar na mesma maneira como o INEP ele formata a questão, vou botar da mesma forma, com a mesma edição, e pronto, cheguei à conclusão da questão do padrão ENAD. A forma é fácil, a edição é fácil. O problema é a construção, é a concepção da questão. O que acontece, então? Quando eu vou fazer uma questão do ENAD, eu faço uma encomenda para os formuladores da questão. Eu vou selecionar por edital 20 pessoas, 15 vão formular questões e 5 vão revisar as questões formuladas. Dentro da encomenda que nós fazemos para os formuladores da questão, tem muito claro o seguinte: professor, o senhor precisa elaborar uma questão que avalie essa característica de perfil profissional C3, que avalie, ao mesmo tempo, se ele tem esse conjunto de recursos para serem mobilizados R1, e, finalmente, se nós vamos trabalhar com esse objeto de conhecimento 1. Então, o que eu estou falando? Que cada uma das questões do ENAD que estão colocadas aqui, e vão ser 30 questões do ENAD, elas vão trabalhar a partir de uma característica que eu vou falar, que é um saber conceitual, que todos nós estamos mais acostumados, mas além do conceito teórico, nós vamos trabalhar com esse conjunto de recursos que equivale, que é o saber procedimental, que equivale à habilidade do estudante, e, finalmente, nós vamos avaliar se ele desenvolveu esse perfil profissional, que é o saber atitudinal. Consequentemente, toda a questão do ENAD é uma questão que obedece a 3 dimensões. Então, essa tridimensionalidade é que o nosso estudante não percebe porque ele nunca respondeu questões desse tipo dentro da formação dele. O que vai fazer com que ele, muitas vezes, saiba o conceito, ele tenha tido aula naquele conceito, o professor tenha falado sobre isso. 70% dos estudantes no questionário que falam sobre impressões sobre a prova falam exatamente dessa forma. Não, eu sabia do que a questão estava falando, o professor falou sobre isso, estava no programa. Só que ele diz: por que você errou? Ele diz: é porque foi apresentada de uma forma diferente da qual eu estava acostumado. E aí é que os estudantes entram pelo cano, porque eles não sabem responder a questões com esse nível de complexidade. Bem, e o que nós precisamos? Nós precisamos ensinar, então, nossos professores, na nossa instituição de ensino, a saber formular com esse nível de complexidade. Olha essa questão aqui do ENAD, de medicina, a questão número 23. Ela mostra uma jovem que procura uma unidade básica de saúde e lá dentro ela percebeu que tinha um cartaz falando que ela podia estar com hanseníase e que tinha muito a ver com as manchas que ela trazia no pescoço e nos braços. E a partir dessa situação problema, se estabelece um comando da questão. Ou seja, a principal informação a ser utilizada pela equipe de saúde para diferenciar hanseníase de outras dermatoses é: e aí nós temos todos os distratores. Se você não conhece essa terminologia, do que eu acabei de falar, que é na situação problema, comando da questão e distratores, você definitivamente precisa aprender mais sobre formulação de questão, porque você está muito distante do padrão ENAD.
Então, é isso daqui que a gente precisa trabalhar. No final das contas, essa questão aqui está obedecendo a 3 drives, a 3 direcionamentos. O perfil profissional, para verificar se o médico sabe atuar em diferentes níveis de atenção à saúde, valorizando aspectos epidemiológicos. É o caso da hanseníase. Conjunto de recursos. Formular hipóteses diagnósticas mais prováveis e informar ao paciente. Ou seja, ele tem que diferenciar a hanseníase de outras dermatoses. E, finalmente, objeto de conhecimento, clínica médica e medicina de família, que é a base da situação problema. Estão percebendo como uma questão super simples como essa, ela carrega de forma, vamos dizer assim, oculta 3 drivers que são muito importantes e que teriam que ter sido desenvolvidos ao longo da formação? Esse é o ponto. Mas isso daqui está tudo descrito. Quando você vai no relatório síntese da área de medicina, o que você vai ver é que cada uma das questões ela mostra que característica de perfil, que conjunto de recurso, que objeto de conhecimento nós estávamos falando nas questões. O problema é que essa referência que eu estou mostrando é uma referência que serve ao ENAD, mas não necessariamente serve a seu currículo. Então, o que é importante é a gente fazer uma categoria de construção, porque eu preciso pegar cada questão do ENAD e dizer assim, quando eu jogo ela para dentro do meu curso, do que eu estou falando? De que parte do curso eu estou falando? Que itinerário curricular eu estou falando? De que disciplina ou módulo eu estou falando? De que objeto, de que objetivo de ensino, de que domínio cognitivo e de que conteúdo programático eu estou falando no meu plano de ensino. Só assim eu vou começar a perceber aonde nós estamos precisando melhorar. O problema é que, quando a gente fala do ENAD, nós falamos nesses 3 temas, né? Só que, quando na diretriz curricular eles têm outros nomes, e em cada autor eles vão ter outros nomes também. E isso leva os professores, coordenadores e membros de NDE a uma tremenda confusão conceitual se não tiver alguém que vá lá e explique para eles esse quadro daqui. Vamos lá. Outro ponto importante, outra ilusão. Todo mundo se preocupa muito com os acertos e se preocupa menos com os erros. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o erro é a coisa mais importante do processo de formação, porque o erro permite a nós verificar qual é a dificuldade do estudante para que a gente possa superar junto com ele. Quando, então, eu tenho o processo de formação dos estudantes, eu vou dizer para você que hoje eu analiso o processo de formação e vejo 3 dimensões que são muito diferentes. Uma dimensão que nós conhecemos, que é a dimensão da microavaliação. Ou seja, o que está acontecendo, as avaliações, as provas estão acontecendo nas unidades curriculares. E essas provas deveriam estar considerando todos os domínios cognitivos da taxonomia de Bloom, se você quisesse formar alguém preparado para o mercado e para uma boa prova do ENAD. Isso daqui é passível de treinamento. A mesoavaliação, da mesma forma. A mesoavaliação é uma coisa que quase ninguém faz. É seguir o progresso da aprendizagem dos estudantes ao longo do curso inteiro, do primeiro ao último semestre. Então, a gente deveria fazer provas semestrais e verificar o seguinte: tudo que eles deveriam ter aprendido esse semestre foi cumprido ou não foi cumprido? Hoje a gente não tem esse tipo de controle nem nas microavaliações. A mesoavaliação, você pode fazer uma prova interdisciplinar, um teste de progresso, é um instrumento fundamental para você acompanhar e verificar se, por exemplo, os estudantes não estão gerando problemas que vão virar uma bola de neve e estourar no ENAD, é claro. E, finalmente, nós temos a macroavaliação, que deveria ser uma avaliação ao final do curso, com todas as turmas, façam elas ENAD ou não, porque a gente precisava avaliar se o perfil
que nós prometemos no PPC foi cumprido. Precisamos avaliar se as qualificações esperadas pelo mercado de trabalho estão lá. Ou seja, a gente precisa avaliar no nível da microavaliação, cada disciplina, e ter uma avaliação muito mais consistente. No nível da mesoavaliação, ou a gente faz ela semestral, ou faz a partir de um itinerário curricular, e o nível da macroavaliação é a formação como um todo. O que nós esperamos é que o estudante evolua ao longo desse processo. E o que nós temos que perceber é se durante essa evolução, do primeiro ao 10º semestre, que eu estou pegando aqui um curso típico de 5 anos, o quanto ele está conseguindo adquirir do que está sendo ensinado para ele. O ideal, obviamente, o que eu estou chamando aqui de desejado, é que todos os estudantes aprendessem 100% do que está previsto no plano pedagógico e no projeto pedagógico e no plano de ensino. Mas nós sabemos que essa não é a realidade, que a realidade é o esperado, ou seja, que os estudantes aprendam, em média, 70% do que é desejado, caso você esteja trabalhando com uma média 7. O problema é que, quando nós estabelecemos no regimento da instituição a média 7, nós estamos achando que nós estamos fazendo um belo trabalho. E nós estamos longe de fazê-lo. Por quê? Porque muitas vezes a diferença que está acontecendo aqui vai gerar problemas. E também a gente tem que pensar no realizado. Os estudantes que reprovam, os estudantes que passam com média abaixo de 7, muitas vezes porque em várias instituições a média ainda é 5. E nesse realizado, os estudantes que foram apresentando, por exemplo, 40% do desejado na avaliação institucional. Aí você pensa assim, pô, mas 40%, como é que ele está passando? Porque muitas vezes, nas avaliações que nós fazemos, nós não cobrimos 100% do que era esperado. E se eu tenho, por exemplo, 10 semanas de aula antes de fazer uma prova, provavelmente eu estou falando de 30 horas do que foi falado. Se a prova é feita em 1 hora, então é possível que existam muitos conteúdos que não estão sendo avaliados. Ou seja, então às vezes o estudante tirou média 6, mas ele sabe menos do que isso, quando você computar tudo o que foi falado. Ou seja, nós temos que pensar que existe uma lacuna entre a média e o que ele deveria saber, e existe uma fragilidade entre o que ele sabe e o que efetivamente ele vai entregar no final das contas. Isso me diz, então, que eu tenho que controlar melhor esse processo. Porque muitas vezes você vai dizer, não, mas o estudante tirou 7, Nicolini. Ok, ele tirou 7, mas o 3 que ele não tirou pode ser exatamente aquele conteúdo que vai ser utilizado pelos professores ao longo dos próximos semestres. E, consequentemente, se isso vai acontecendo, o nível de lacunas e de fragilidades ele só vai crescer ao longo da formação. E, obviamente, isso vai dar errado aonde? Nos exames de residência, no teste de progresso, no ENAD, vai dar errado no exame da OAB, vai dar errado no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. A gente vai ter vários problemas e que podem estar sendo produzidos de forma oculta. Quando a gente consegue localizar, a gente começa a trabalhar direito. Isso daqui são alguns casos de sucesso dos meus clientes em um único semestre. De passar de 2 para 3, de passar de um 3 para quase 4, ou de passar do 1 para o 3, ou de passar também aqui do 1 para o 3, ou de passar do 1 para o 4. Existem vários casos. Por quê? Porque a gente está indo, como metodologia, atrás do erro. E quando a gente começa a encontrar o erro, a gente encontra as lacunas e as fragilidades.
E aí nós trabalhamos com os estudantes para prepará-los para as provas que eles vão fazer, todas as provas que eles vão fazer além do ENAD. Nós preparamos o curso para não gerar mais essas lacunas e essas fragilidades. Nós preparamos os planos de ensino para que eles sejam mais ambiciosos do ponto de vista do resultado dos alunos. Então, quando a gente vai atrás do erro e consegue determinar o raciocínio do erro do estudante, a gente vai aprimorar o curso como um todo. A gente aprimora o projeto pedagógico, a gente aprimora o plano de ensino, a gente aprimora as metodologias de aprendizagem, a gente aprimora o sistema de avaliação. E aí eu tenho certeza que nós vamos entregar à sociedade uma formação muito mais robusta e melhores resultados de desenvolvimento social. E por isso mesmo, a última ilusão que eu queria falar aqui é que muita gente segue preparando o estudante para o ENAD, ou para o exame da OAB, ou para o exame da residência. E a questão não é preparar para os exames, a questão é preparar para a profissão. A questão é preparar para saber resolver problemas. Essa é a parte mais importante de todas. Então, para isso, a gente precisa entender que o currículo é muito mais do que a gente imagina. Tenta imaginar um currículo do primeiro ao oitavo semestre com todas as disciplinas. Na realidade, nós não estamos falando de um currículo. Esse currículo daqui que nós estamos falando, que a gente conhece geralmente pelo fluxograma, são 3 currículos que deveriam estar articulados. Um currículo que mostra na matriz curricular as disciplinas que o compõem, que determina com algum grau de precisão no projeto pedagógico a ementa dessas disciplinas, mas que tem sérios problemas didáticos na aplicação. A didática, então, é a arte de ensinar. E a arte de ensinar pressupõe um professor preparado para ser professor, não um profissional que foi selecionado para dar aulas. Nós precisamos aprender mais sobre método, nós precisamos aprender mais sobre formulação de provas, nós precisamos efetivamente aprendermos a sermos professores no sentido dessa palavra. Um segundo currículo, que esse é praticamente desconhecido, é o que mostra um conjunto de disciplinas que, em conjunto, de forma articulada, seja por inter, trans ou multidisciplinaridade, trabalham para formar um itinerário pedagógico. Cada itinerário pedagógico desse vai gerar uma competência profissional. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimentos que são pedagógicos. Por quê? Porque a pedagogia é a ciência que mostra como a gente vai fazer a articulação entre as várias ações de formação com vistas a compor um currículo de aprendizagem. E, finalmente, nós temos esse daqui, que é menos conhecido, mas que trata do curso, ou seja, o curso como um processo integrado de formação, que tem que gerar um perfil profissional, e aqui nós temos N equívocos quando eu avalio projetos pedagógicos, seja como avaliador do INEP, seja como consultor. E, finalmente, para trabalhar da educação. Lembra que eu falei para vocês que nós não fomos formados para sermos educadores. E, efetivamente, quando a gente não consegue distinguir a diferença entre educação, pedagogia e didática, eu tenho certeza do que eu estou falando. E o que é educação que eu ainda não falei? Educação é a transformação do comportamento e das atitudes desse menino, menina que nós pegamos aqui no primeiro semestre da mão dos pais com 17, 18 anos, e em 3, 4, 5 ou 6 anos nós vamos entregar um adulto perfeitamente formado, capaz de assumir responsabilidades na sociedade. Essa transformação de comportamento é que é o processo educativo.
E aí, nesse processo, a gente tem que entender que as notas do ENAD, finalmente, são o que são confiáveis para a gente entender. E as notas do conceito preliminar de curso não são confiáveis. Quando a gente roda pesquisas e tenta rodar a correlação entre os vários insumos do CPC, a gente percebe uma correlação muito forte entre a nota do concluinte, que é a nota do ENAD, e a nota gerada pelo IDD. O IDD é um conceito que visa perceber qual foi o valor que você agregou do estudante entre o Enem e o ENAD. E é uma alta correlação entre essas notas, por quê? Porque, obviamente, quando você agrega muito valor, o estudante vai bem no ENAD. Agora, quando a gente traz as notas de formação de mestres, doutores e de regime de trabalho, a gente acha uma correlação fraca em essas notas e o resultado no ENAD. E por que a correlação é fraca? Porque essas notas são providas pelo censo e os dados são autodeclarados pelas instituições de ensino. Óbvio, as instituições de ensino vão tentar otimizar a nota ao máximo possível e muitas, inclusive, fazendo isso de forma equivocada na declaração. E também a nota que os alunos mostram a percepção da formação que receberam. E as notas de ENAD também têm uma correlação fraca. Por quê? Porque muitas vezes os estudantes são praticamente assediados pelas instituições de ensino a darem boas notas. E isso também altera a correlação estatística. E aí eu digo para você, é importante ter uma boa nota do CPC? Sem sombra de dúvida. Agora, não leve em consideração essa nota para entender o resultado do seu processo avaliativo, porque ela não é confiável. Mas a nota do ENAD e a nota do IDD, que são geradas a partir do estudante na frente da prova, na frente do desafio profissional, essas eu posso dizer para você que são confiáveis. E, por último, eu vou falar muito rapidamente, vou dar um bônus para você. O importante não é preparar o estudante, o importante é preparar o professor. E por que eu digo isso para você? Quando a gente olha a avaliação, a gente pode ver a avaliação em dois momentos muito claros. O INEP fazendo o ENAD, que é equivalente a um bom relógio, porque todas as engrenagens estão bem azeitadas. O INEP está fazendo isso há 25 anos. Então, quando uma prova do ENAD é feita, ela é relativamente bem feita. Podemos melhorar, sem sombra de dúvida, mas ela é bem feita. Ela é uma boa engrenagem. E o docente, quando ele faz as provas em sala de aula. O nível de profissionalização da avaliação é muito alto quando a gente está falando do INEP. E é muito, muito primitivo quando a gente está falando do docente. Porque o INEP está avaliando competências, planejando a avaliação por matriz de referência, construindo questões sobre encomenda, analisando os desempenhos da aprendizagem dos estudantes e emitindo relatórios muito bons. São 500 páginas de microdados que nós recebemos a cada ENAD feito e que são muito importantes para a gente fazer os aprimoramentos necessários. Já o docente, ele está testando ainda conteúdos e não competências. Ele, em vez de fazer um planejamento da prova, ele faz a prova com assuntos aleatórios. A redação das questões dele não tem um padrão pré-definido, o que gera muitas reclamações. Ele faz uma vista de prova só corrigindo a prova, ao invés de dizer para o estudante onde ele errou e por que errou. E ele não está preocupado com os resultados além do lançamento de notas. O que é muito diferente de um docente que sabe o que está fazendo e chega para o coordenador e diz o seguinte: eu preciso dividir preocupações com você a partir dessa prova sobre métodos, sobre projeto pedagógico. Agora, isso tudo tem formas da gente trabalhar. A gente precisa trabalhar, na realidade, com planejamento e gestão da avaliação, com a operacionalização e devolutivas dessa avaliação e com a aceleração dos resultados dessa avaliação. Eu vou mostrar para você
muito rapidamente, um currículo de aprendizagem para todos os atores todos os atores acadêmicos dos cursos superiores. Eu não acredito que uma pós em metodologia do ensino superior, que até hoje ninguém conseguiu me explicar exatamente o que é isso, funcione para formar bem o seu professor, porque elas são todas muito teóricas. As formações têm que ser práticas. Eu também não acredito que a gente tenha que fazer um curso longo ou um curso curto, ou que uma semana pedagógica a cada 6 meses tenha impacto na avaliação, no desempenho de todo mundo. Então, o que eu proponho é a gente fazer oficinas que podem ser mensais ou bimestrais, em que a gente vai formando cada uma dessas pessoas. Quando eu estou falando, então, de coordenadores N10, eles têm que planejar e gerir os resultados da avaliação, e eu faria várias oficinas a cada 2 meses, talvez. Uma para ele entender que a avaliação ocorre em 3 níveis, como a gente falou, uma para ele aprender a ler relatórios do ENAD, um para ele aprender o que fazer a partir desses relatórios, uma para ele aprender a fazer simulados da carreira, para ele aprender a fazer teste de progressos e, finalmente, para ele aprender como orientar os professores a fazer as avaliações disciplinares. Em relação a professores e tutores, eu também trabalharia várias oficinas, cada uma com 8 horas, onde eu trabalharia as questões objetivas, trabalharia situação, problema e taxonomia de Bloom, trabalharia questões discursivas e relação com delas com o plano de ensino, mostraria como organizar todos os instrumentos de testagem para que eles fossem todos articulados, como ele tratar os dados coletados a partir da testagem e, finalmente, quais providências ele deveria tomar para trabalhar, para melhorar o seu trabalho e melhorar o desempenho dos estudantes. E, finalmente, por que não, os estudantes também têm que aprender a serem melhores estudantes. Os concluintes têm que estar mais preparados para o mercado de trabalho. Aí eu trabalharia questões de um turno só, entendeu? Onde eu vou trabalhar aqui com o estudante rapidez e velocidade, como ele aprender a resolver provas objetivas, como ele aprender a resolver questões discursivas, como ele entender que as avaliações têm impacto no futuro profissional dele, como ele aprender a se portar diante das seleções e, finalmente, como ele aprender a construir um plano de carreira. Então, vocês veem que todas essas ações são ações ou de curto, ou de médio, ou de longo prazo, mas isso tem impacto tanto na nota dele do ENAD, quanto no exame da OAB, quanto nos exames de residência. Isso gera um impacto monumental. A gente pode fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos, até em 3 anos, vai depender de cada instituição de ensino. Agora, quando a gente une o método que eu estou trazendo para vocês, com a tecnologia que a Questione traz para você, aí os resultados são imbatíveis e nós temos, eu e Fabrício temos várias histórias para contar dos nossos clientes. As oficinas são muito simples, elas estão sempre trabalhadas em módulos, elas podem ser trabalhadas em um dia ou em 2 dias, ou uma parte numa semana, outra parte numa semana, porque são todos módulos, e a ação pedagógica de cada módulo é sempre a mesma. Uma base teórica e contextual em nível estrito sensu, uma experiência prática e reflexiva no nível de pró-reitoria e, finalmente, a aquisição de expertises em desafios práticos que a gente trabalha com os estudantes. E isso, pessoal, pode ser feito ou remotamente hoje, e aí, dependendo do aplicativo teleconferência, a gente faz em todos, ou pode ser feito de forma presencial. Essas 2 fotos aqui já foram feitas durante a época do Covid, com todos todo o protocolo sendo seguido, e nós fizemos várias dessas durante a Covid e não tivemos uma única contaminação, para você ver que a ciência realmente ela é espetacular. Então,
Basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria mostrar aqui que, efetivamente, a sua instituição, pode estar em qualquer parte do Brasil, ela tem objetivos, mas ela precisa desenvolver competências. Ela precisa ter um padrão de compliance. Ela precisa saber que resultados ela quer chegar e qual o efeito disso no processo. E o que a minha empresa e o Questione podem colaborar com vocês é entregar método, é entregar treinamento, parametrização do que precisa ser feito, avaliação constante dos resultados e um desenho de políticas para que todos os docentes saibam trabalhar. É isso que nós podemos entregar para vocês. Então, queria mostrar para vocês que nós já temos vários clientes trabalhando esses métodos e, finalmente, como mostrando aqui, já são mais de 3.000 horas de consultoria no ensino superior e mais de 1.200 horas de treinamento prático. Nós temos bastante orgulho do que nós fazemos e nós queremos ficar inteiramente à disposição de vocês para que nós possamos explicar como nós podemos promover uma revolução na sua instituição de ensino. Ok? Muito obrigado a todos e uma ótima semana.